medo é um sentimento inerente ao ser humano. Caracteriza-se pelos sentimentos de pânico, pavor, terror, entre outros. No mundo cada vez mais pautado pelos sentimentos à flor da pele, os seres humanos sofrem com todo o tipo de síndrome, depressões, ansiedade e um temível estado de letargia emotiva. Não é novidade que muitos tenham medo da morte no meio a este vendaval de emoções. Quando se pensa na morte, é um ponto assente que a ideia assombra. No inconsciente humano, o sentimento de dúvida em relação ao que realmente vai acontecer quando se morre leva as pessoas a terem medo da morte. Depois entra a questão da fé ou a falta dela e até mesmo a religiosidade. Uma nova pesquisa sugere que quando as pessoas são ateístas e pensam na própria morte, elas ficam conscientemente mais céticas quanto às crenças, mas inconscientemente ficam mais receptivas. No caso das pessoas que praticam a fé, os pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, descobriram que as suas crenças ficam ainda mais fortes. Isso pode ajudar a explicar porque é que a fé é um aspecto tão presente na história humana e decisiva para enfrentar os medos, inclusive o medo da morte. Envolvidos nas suas rotinas diárias, preocupadas com as ambições pessoais ou até mesmo desligados do que se passa à sua volta, milhões de pessoas não sentem o receio da morte. Cultiva-se o corpo, exercita-se a vaidade, vive-se o comodismo, mas o medo da morte, esse fica reservado para um determinado momento na vida. Uma coisa é certa, aqueles que creem em Deus e andam em concordância com os seus mandamentos não têm medo da morte. E você, tem medo da morte? Muito bem, você acompanhou então essa matéria que fala sobre medo da morte. E eu quero perguntar para você, talvez você já ouviu falar de segurança, não é verdade? O que é segurança? Segurança é quando você tem um apoio, é quando você tem algo que você pode se firmar, pode se segurar. Você tem medo de cair, você tem algo, por exemplo, você que caminha, você tem que ter segurança nos seus pés. Não é verdade? O paraquedista, quando ele se lança do avião, tem que ter segurança no seu paraquedas. Você que vai viajar, você tem que ter segurança no avião, você tem que ter segurança no piloto. Não é verdade? Então, muitas pessoas, elas têm medo da morte porque elas não se sentem seguras. Elas sabem que podem morrer a qualquer momento. E isso traz um trauma muito grande para dentro delas. O medo da morte tem trazido pavor, tem trazido terror, tem trazido insônia, depressão, tem trazido problemas gravíssimos para o interior das pessoas. E é exatamente aí que eu estou a falar. A sua segurança tem que estar dentro de você. Dentro de mim, talvez você diga. Sim, dentro de você. A segurança, ela tem que estar dentro de você. Bom, eu quero que você acompanhe, nós já vamos falar mais sobre isso, mas eu quero que você acompanhe a Rosa. A Rosa, que era uma pessoa insegura, mas que depois de participar nas reuniões do Centro de Ajuda, ela se tornou uma pessoa bem segura dentro dela. Acompanhe. Eu era nervosa, era muito respondona, ciumenta com as irmãs, fazia ciúmes e resmungava até com os pais. Eu ficava nervosa por dentro, às vezes não conseguia falar. Eu tinha muita mágoa das pessoas que me chateavam, os pais, as irmãs, às vezes os amigos. Sentia que estava sozinha. Tinha família ali naquele meio, mas sentia que estava sozinha. Sentia que eu estava abandonada pela família. E depois perdi os meus pais. Parece que os irmãos se separaram-se. Houve brigas, houve inveja entre irmãos. Então isolei-me. E muitas das vezes contava só com os amigos. Em vez de contar com os irmãos, contava com as amigas. Apareceu-me empatite. Os meus olhos começaram a ficar amarelos. Eu estava cansada, sentia cansada. Estava com medo de morrer, estava com medo de perder a família. Eu deixei de trabalhar. Fiquei de repouso, porque eu não podia me esforçar. Só depois de estar no centro de ajuda, fui mudando.
senti-me com força de viver. O de bom que já aconteceu na minha vida, primeiramente, foi a minha cura da hepatite. Quando eu vi que estava curada, eu me senti radiante, muito feliz, muito mesmo. A família hoje está unida. Para ver essa união hoje, tive que mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar com as pessoas. Já não sou nervosa, hoje sou alegre. Hoje até sou conselheira das minhas irmãs. Quando elas estão nervosas, eu aconselho. Hoje tenho esperança. Hoje eu sou feliz. A Rosa, que tinha a segurança dela nos pais. E você vê que a partir do momento que os pais faleceram, ela perdeu a segurança. E aí houve muitos problemas, porque ela se tornou uma pessoa muito insegura no que diz respeito à vida. À vida que tinha que enfrentar, aos problemas que começaram a surgir. Aí veio as brigas, veio as contendas, veio as doenças, veio os problemas. Mas a partir do momento que ela buscou essa segurança no autor da vida, a partir do momento que ela buscou essa segurança no Todo-Poderoso, e por isso eu quero convidar você a estar comigo nessa quarta-feira, onde estaremos ali buscando o autor da vida, estaremos ali buscando a força interior para que você se torne uma pessoa segura, para que você se torne uma pessoa, sabe, forte para vencer as dificuldades. Então, quando ela tomou essa decisão, ela hoje tem esperança de vida, ela hoje é uma pessoa feliz, ela hoje é uma pessoa completamente transformada e realizada. E é isso que o Espírito de Deus, é isso que a segurança no seu interior, produzida pelo autor da vida, faz na vida das pessoas. Uma transformação total e completa, porque a segurança que você recebe no seu interior leva você a vencer o seu exterior. Quando você está seguro por dentro, você está seguro do lado de fora. E isso faz com que você seja uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, uma pessoa vencedora. Acompanhe o caso da Juliana e já voltamos com todos vocês. Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era muito nervosa. Eu ficava muito isolada dos meus irmãos. A minha infância foi muito isolada dos meus irmãos. A minha mãe, ela servia os espíritos. E por causa disso, eu ficava assustada. E eu me sentia muito isolada, eu ficava muito isolada, não conseguia estar com elas. E eu também ouvia, não é que eu ouvia vozes, mas eu via vultos. Eu tinha medo do escuro. Eu também não conseguia absorver as coisas que eu aprendia. Então, quando eu entrei na escola, eu tive até que repetir o ano, porque eu não conseguia, eu tinha um problema, não conseguia absorver nada. Então, minha mãe viu que eu tinha problema e me colocou me levou numa psicóloga. Foi que eu comecei a fazer tratamento. E fiz durante 5 anos tratamento psicológico. Eu me sentia inferior, eu me sentia mal, porque as minhas irmãs não faziam. E teve uma certa altura que elas começavam a brincar comigo que eu era doida, que eu era louca. Então, aí que eu me sentia mais mal ainda. E me sentia diferente das outras crianças. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar um rapaz, em que eu me apaixonei. Só que a gente também só tinha brigas. Eu era muito ciumenta, ele também. Quase todo fim de semana a gente brigava. Era derivado do nervosismo, derivado de eu não saber conversar com as pessoas, como eu era muito tímida, muito quieta. Então, enfim, eram muitas brigas. Foi quando eu resolvi vir para Portugal. A gente namorou 5 anos, não deu nada, eu vim para Portugal. E depois de 5 meses ele veio. Então, no começo era ótimo, era uma maravilha. Mas foi passando o tempo, começou as brigas de novo. Aí foi que a gente casou, eu tive a primeira filha. Mas as brigas continuaram e eu comecei a ter muitos acidentes de carro, acidentes gravíssimos. E eu não percebi o que estava se passando, porque eu era muito nervosa dentro de casa
eu tentava fazer de tudo para a gente ser feliz, mas eu também comecei a ter muita mágoa porque eu era muito contra uma pessoa da família dele, porque eu sentia que ela tinha me feito mal, porque nós dois começou a brigar muito e até chegou ao ponto da gente separar. E foi aí que eu fiquei com muita mágoa, muito rancor e ódio. Era uma confusão a minha vida, porque eram os acidentes. Meu esposo já não estava aguentando mais, porque todo carro que ele me dava, eu batia. Eu era muito nervosa, tinha essas dores, tinha muita mágoa, tinha muito ódio e muitas brigas no casamento. Mas mesmo assim, eu tive outra filha. Aí do terceiro, foi a gota d'água. Ele disse, olha, eu já não aguento mais. Tantos ciúmes, eu não tinha discernimento nenhum. Eu não dava bom testemunho. E derivado a isso, ele falou, olha, eu não aguento mais, a gente vai ter que separar. E aí ele saiu de casa. Eu me senti muito mal, porque foi no dia do meu aniversário. Eu fiquei com vontade de me matar. Eu só tinha vontade de morrer, porque a minha vida já não tinha sentido, porque eu colocava ele em primeiro lugar na minha vida. Eu achava que ele era o meu Deus. E tudo que eu fazia era só para ele. Então eu fui muito abaixo e tive mesmo vontade de me matar. Foi quando eu fui, porque eu já conhecia o centro de ajuda. Então eu voltei para o centro de ajuda e determinei, eu nunca mais posso sair daqui, porque foi o meu refúgio, né? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, tinha pessoas dispostas a me ajudar. E me ajudou no sentido de orientação. Eu comecei a ser mais calma, comecei a perdoar as pessoas do ódio que eu tinha, da mágoa, né? Eu pedi mesmo perdão. Eu comecei a mudar e ele começou a ver essa mudança. Então foi aí que entrou a campanha de Israel e eu vi que aquela ia ser minha oportunidade de mudar a minha vida por completo, a minha vida sentimental. E assim eu me lancei e fiz o meu tudo. Quando eu comecei a sacrificar, aí que as coisas pioraram mais ainda. Porque ele já... O tempo que ele tinha, que ele ia lá em casa, ele parou de ir, parou de telefonar. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuei com a minha força, com a minha fé. E depois aconteceu um milagre. Porque ele começou a ver a mudança dentro de mim, aos poucos. E começou a se transformar também, porque eu pedi a Deus, meu Deus, se for para ele voltar, eu não quero ele também do mesmo jeito que ele era. Eu quero ele transformado. Porque na vida de um casal, não adianta só a mulher. Adianta os dois, né? Os dois têm que ter a sabedoria, os dois têm que ter calma, têm que ter paciência, têm que ter conversa, diálogo. E isso às vezes não acontecia. Então ele voltou transformado. E hoje em dia ele fala que ele ama eu muito mais do que antes. E que eu achava que ele, né, me amava antes, mas não. Ele disse já mesmo, olha, eu amo você muito mais hoje do que antes, porque ele viu a mudança. Então, na minha casa, hoje tem paz, tem alegria, tem aquele convívio com as crianças, com a família. Ele adora o meu filho, que quando eu estava grávida ele não ligava, mas olha, tá uma bênção, uma maravilha. O meu interior mudou totalmente. Hoje em dia eu já tenho paz, já tenho calma. Eu já não sou isolada, eu sou extrovertida, faço amizade. Todo mundo fala que eu tenho um brilho especial, porque eu faço amizade com toda a gente que está ao meu redor. E transmito a alegria. É tudo de bom. É um sacrifício que vale a pena. Que vale a pena fazer, porque é um sacrifício que, aos olhos humanos, é impossível. Mas que quando a gente se lança com toda a nossa força, com toda a nossa fé, por mais que seja difícil, as nossas lutas que vai vir de certeza, mas pode ter certeza que no final a vitória é certa. E vale a pena fazer sempre. Você veja o caso da Juliana, uma pessoa bastante insegura, desde nova, porque ela tentou de várias formas obter essa segurança dentro dela. Você vê que a Juliana não conseguiu vencer nem na sua vida financeira, não conseguiu vencer nem na vida sentimental
e muito menos na vida familiar. E isso trouxe uma insegurança tão grande que levou ela até mudar de país. Mas saiba que quando falta essa segurança, você não consegue vencer em lugar nenhum. Não. Mas quando você a tem, você também vence em todo lugar. Você sabia? Você vence em todo lugar, não importa o país, a região, a cidade, o tempo, não interessa. Quando você tem o autor da vida dentro de si, quando você tem essa segurança dentro de si, você vence os medos, você vence os traumas, você vence os complexos, você vence os pensamentos negativos e mais, você, além de os vencer, você dá a volta por cima e você vence como ela venceu. E assim você vai vencer também. Então você que quer ter a vida da Ludivina, você que se identificou com o caso dela e você quer dar a volta por cima, você precisa ser uma pessoa segura para vencer. Então eu convido você a estar comigo nesta quarta-feira, no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o Amigo 24 Horas, 09 53 14 6504 ou aceda à nossa página web centrodeajuda.fr. Não importa se você é angolano, se você é cabo-verdiano, se você é brasileiro ou português, não importa. Você quer ser feliz, você quer estar aqui neste país com força, você quer se sentir seguro? Então, nesta quarta-feira, você vai me procurar pelas 10 da manhã, pelas 15, como também às 19h30. Vamos acompanhar o caso da Ângela e já voltamos com todos vocês. Muitos problemas em casa. Basicamente, os problemas eram derivados à diferença que o meu padrasto fazia entre mim e os meus irmãos, não é? Não nos tratava do mesmo modo. Eu era sempre, aposta de lado. Eu sofria de muitas agressões, qualquer coisa que eu fizesse, o mínimo que fosse, ele agredia-me. Eu ia para a escola, quando eu voltava, eu enfiava-me no quarto, não é? E muitas das vezes eu enfiava-me no quarto quando ele permitia, porque muitas das vezes ele obrigava-me a estar na sala sem fazer nada, sem ter nada para fazer, mesmo só, era por implicância mesmo, só para não estar sossegada no meu canto, com as minhas coisas. Eu tinha muita raiva, né? Muito ódio. Eu cheguei a desejar que ele morresse mesmo, muitas vezes, muitas. Não tem como explicar mesmo. Porque eu não conseguia entender, não dava para entender. Então, dos meus 5 anos, basicamente até os meus 15 anos foi assim. Para além de que, a partir dos meus 15, ainda foi pior, né? Porque como eu revoltei de tal maneira que eu já não obedecia, tanto já não obedecia à minha mãe também, eu já era adolescente, né? Já não aceitava certos abusos que ele fazia e eu acabava por tentar enfrentar e acabava por ser pior mesmo. Eu e a minha mãe sempre fomos muito amigas. Apesar de ele me maltratar, a minha mãe era o meu braço direito, não é? Era a pessoa, era onde eu me aconchegava. A minha mãe, a maior parte das vezes, ela nunca sabia dos maus tratos, porque eu era uma criança muito fechada, eu não contava. A vida sentimental, como eu já trazia muita bagagem, né? Do meu padrasto, né? Das violências que havia em casa. Então, por causa disso, eu também era uma pessoa violenta. Eu também era bruta, agressiva, às vezes até mesmo a falar. Então, de certa forma, isso prejudicava o relacionamento. E a pessoa com quem eu namorava também era um pouco assim também. Então, havia ali um choque. Eu já tive momentos em que as agressões originavam idas ao hospital, né? De ossos partidos na cara, não é? Já tive braço também deslocado. Mas eu acho que o pior momento mesmo foi porque nós chegámos a morar juntos, não é? E foi a última agressão em que eu já estava tão farta, tão desesperada, que eu cheguei a tirar uma faca mesmo para ele. Cheguei ao centro de ajuda através da minha mãe. Eu resolvi, né, dar o basta porque eu já não aguentava mais, por mais que eu, para mim, né, pensasse que gostasse daquela pessoa e que aquela pessoa me completava, não completava. Eu não era feliz, isso já durava 6 anos. Hoje em dia, bem, eu sou diferente, eu tenho paz. Hoje em dia eu já não me vejo aquela pessoa triste, aquela pessoa sem objetivos, né?
Hoje em dia eu estou casada, né? Sou feliz. Hoje em dia tenho um esposo, né, que não tem nada a ver com o namorado e com a relação que eu tinha antes. É uma relação em que nós nos completamos e nos ajudamos um ao outro, porque na outra relação não havia ajuda. Era cada um por si. Posso dizer, eu já não tenho raiva do meu padrasto, não tenho ódio dele. Apesar de ele ainda, não ser meu amigo, né? Amigo mesmo, já não guardo nada, não guardo rancor, não guardo ódio, perdoei todo o mal que ele me fez. Hoje eu sou feliz. Muitos acreditam que já não há tempo. Nós do Centro de Ajuda acreditamos que ainda há tempo. Tempo para trazer de volta a vida ao seu casamento, o seu trabalho, a sua família, a sua esperança, a sua vida. Não há nada que ele não possa fazer. centrodeajuda.pt. Enquanto existir tempo, nunca é tarde demais. Senhora Suzete, conte-nos como é que estava a vida da senhora quando chegou ao Centro de Ajuda. Muitos problemas espirituais, problemas de saúde, que eu era muito negativa, mesmo. Então eu via vultos, eu tinha amigos imaginários, eu conversava praticamente com almas, durante muito tempo. Praticamente muitos meses nessa conversa. Isso causou um transtorno psicológico? Isso trouxe muito transtorno psicológico, trouxe muita perturbação mental, trouxe muito desequilíbrio e muita falta de autoestima. Isso afetou a família da senhora, o casamento, os filhos? Afetou a minha família, porque eu depois perdi o meu pai, então nós viemos de uma família composta, depois perdi o meu pai, os meus pais perderam tudo e isso foi mais profundo ainda, porque quem tinha e depois teve que passar necessidades e se alimentar até de animais, depois de restos de comida de animais. Então isso foi muito humilhante. Foi muito humilhante. Isso trouxe depressivo. Muito. Saiu de um extremo ao outro. Foi assim que a senhora chegou no Centro de Ajuda? Cheguei assim, doente. Foi desse jeito que eu cheguei. Depois começou a trazer problemas de saúde sérios. Tive úlcera no estômago, tive problemas depois de tuberculose, tive problemas de miomas no útero, tive vários problemas de hemorragia, através disso, por causa da anemia aguda que eu tinha hemorragias constantes. Eu podia estar a falar aqui com o senhor, bastava tossir um bocadinho, já tossia sangue. E foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda. Decidiu ir ao Centro de Ajuda? Decidi, era muito distante, mas decidi ir. Começou então a sua busca. Onde é que entra aí o sacrifício e as conquistas que a senhora atribui ao sacrifício para Deus participando da campanha de Israel? Aí entra o sacrifício, depois eu vou falar da Fogueira Santa. O que aconteceu depois desse dia, desse sacrifício para Deus? Depois de eu entregar, eu saí do altar chorando. Em 15 dias, depois eu já vi o meu problema de saúde resolvido. A senhora ficou curada de todas as doenças? Fiquei curada dessa enfermidade, fiquei curada da tuberculose, fiquei curada do estômago. E a família, a vida econômica? Isso depois trouxe transtorno no meu casamento. Depois eu me casei cedo, aos 19 anos, isso trouxe transtorno no meu casamento. E a partir daí eu fui me sarando e hoje, graças a Deus, foi. A vida econômica? Eu, na altura, estava a trabalhar por empregada doméstica, né? Eu entrei como empregada doméstica, mas depois o meu patrão fez uma parceria para eu ser secretária dele. Sim. E a minha vida financeira tem crescido. Há 2 anos atrás fiz o propósito da Fogueira Santa pela vida financeira, que era pelo meu marido, que estava desempregado. E hoje, graças a Deus, ele está empregado. O que faz agora, em um dia, que a vez tem enviado, ele não fazia durante há 3 anos. Meu Deus! Diariamente eu recebo e não tem parado.
Transformação total. Transformação. Hoje trabalhamos por nossa conta, temos um projeto em Santo Pé que está arrancado. Estava no papel esse projeto. Há 2 anos atrás, quando eu subi aqui, não estava do papel. Agora está arrancado e graças a Deus tem a família. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus no altar do Deus vivo? O conselho, senhor Bispo, é assim, aqui a gente no altar, nós somos provados, Deus nos prova. Então, tudo que a gente dá ouvido aqui, nós temos que pôr em prática lá fora. Porque a resposta vem de lá fora, não vem daqui de dentro. E eu fui perseverar. Aqui Deus fala com a gente. Aqui Deus fala. E lá a gente vê a resposta. Lá fora a gente vê a resposta. Deus é com a senhora. Vanessa Fé, muito obrigado. Parabéns. Você vê que quando uma pessoa não tem segurança dentro dela, ela nutre e deixa com que sentimentos como raiva, ódio, orgulho, vaidade, prepotência façam parte da vida dela. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais insegura, porque ela só vê o lado negro da vida, só vê defeitos na vida dos outros. Mas quando ela recebe a segurança dentro dela, quando ela crê, quando ela acredita que o autor da vida tem um plano para a vida dela e ela aceita a proposta do autor da vida, então ela vence todos esses complexos, ela vence todas essas manias e ela vence o próprio eu dela. E quando o próprio eu dela é vencido, então ela perdoa, ela tem paz, tem alegria, ela tem prazer de viver e é uma pessoa completamente feliz e segura. E também, por isso, começa a ser também uma pessoa completamente realizada. E é isso que acontece todas as quartas-feiras no Centro de Ajuda. Se você quer saber aonde eu me encontro no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora 0953146504 ou então aceda a centrodeajuda.fr. Bom, eu tenho aqui um comentário do Ruben que diz o seguinte: hoje descobri que fui enganado. Meu Deus. Durante 2 anos por parte da minha companheira, moramos juntos. Estou com muitos pensamentos negativos e a maior vontade de desistir de tudo. Até depositei toda a confiança nela. Preciso saber o que faço perante esta situação. Ajudem, por favor. Bom, Ruben, é o seguinte. Você confiou a sua vida a alguém que não podia lhe dar segurança. Ninguém pode prometer ao outro ser fiel para sempre. Não. Excepto se, primeiro, essa pessoa, ela for fiel ao Todo-Poderoso. Porque quando há uma fidelidade da pessoa com o Todo-Poderoso, então o Todo-Poderoso passa a ser fiel com ela também. E aí, sabe, você vence as tentações. Aí você vence, sabe, esses maus sentimentos, esses maus pensamentos, e você consegue se manter firme e fiel. Por isso, Ruben, não cometa o mesmo erro dela. Não faça o que ela fez. Eu já vi que o senhor tem consciência que aquilo que ela fez é errado. Então, fazer o que ela fez não é certo, não é inteligente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que vir ao Centro de Ajuda. Nesta quarta-feira, eu vou te ajudar, vou te entender, vou te ouvir, eu vou te ajudar. E tenho certeza que a sua vida ela vai começar a mudar. Sabe por quê? Porque o seu interior, que agora está talvez cheio de dor, cheio de raiva, cheio de ódio, vai ser preenchido pelo amor e o autor da vida vai fazer parte de você. Você vai se sentir seguro, vai se sentir independente e você vai ser capaz de dar a volta por cima. Então participe conosco nessa quarta-feira, 10 da manhã, 15, como também às 19h30. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade.